Olá, boa noite, eu sou Márcia Alves e esse é o programa NO Encontre-se pela Rede Família. E você de casa, tá estressado? Tem alguém no seu ambiente de trabalho estressadinho? Vamos aprender a gente a lidar com essa situação? E para falar desse assunto eu trouxe Daniele Simões, que é psicóloga clínica. Tudo bem, Daniele? Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a presença. E Dr. Márcio Aurélio, psicanalista clínico e coach de relacionamento. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Márcia, Ariela. Boa noite. Bem-vindo, né? Muito mais um bem. sábado aqui conosco, Mais né, um Márcio? sábado. Tá picando cartãozinho aqui. Isso mesmo. Tá gostando? Muito bom. Aqui a gente tem que se encontrar, né, Márcia? É isso aí, encontre-se, né, gente? Daniele, o que é estresse? Na verdade, nós entendemos o estresse, né, como uma reação do nosso próprio organismo, né, que é quando ele tem que lidar com situações que acabam exigindo do nosso emocional e até as próprias adaptações para serem, né, sucessivamente trabalhadas. Sim. E a gente pode entender que o estresse, ele acaba afetando a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e até a nossa sensação de bem-estar como um todo. Certo. Doutor Márcio, o estresse na área psicanalítica é entendida da mesma forma? Tem uma É diferença? entendida da mesma forma. Na realidade, o termo estresse, ele vem da fisiologia, ele foi usado em primeiro lugar no estudo de animais, Certo. não na área humana. Depois a gente migrou para isso, né? Mas, para entender assim, a grosso modo, exatamente o que a Daniele falou, é mais ou menos assim, o estresse ele surge em situações de ameaça. Quando você é ameaçado, medo, você gera estresse. É típico da vida, porque a vida sempre terá ameaças e sempre terá medos. Então ninguém pode viver plenamente sem estresse. Quando um animal é atacado, ele tem três atitudes. Ou ele fica encurralado, paralisado, luta ou foge. Certo? Qualquer uma das atitudes que ele tomar, ele vai ter uma descarga de adrenalina e vai ficar estressado. O mesmo estresse para fugir é o mesmo estresse para lutar. Então, a grosso modo, tudo na nossa vida que a gente foge, ou que a gente luta, ou que nos paralisa, é causado por O estresse. estresse, ele então não pode ser considerado uma coisa ruim, na verdade, né? O estresse, ele faz parte do ser humano, é uma coisa natural, é isso? Ele faz parte da natureza, ele faz parte da vida. Agora, quando a gente diz estresse, não pode ter estresse, é uma maneira da gente dizer que a gente tem que trabalhar o estresse e dominá-lo. Ele não pode te dominar, você pode amenizar o estresse, você nunca vai zerar ele, mas você pode amenizar. E para isso que a Daniele está aqui, para nos ajudar a entender Dani, tudo e isso. quais são os sintomas do estresse, os mais comuns? Os mais comuns, né, nós psicólogos acabamos entendendo, que é a questão da irritabilidade, a questão da impaciência, Sim. as dificuldades interpessoais, né, quando a gente percebe que os nossos relacionamentos afetivos acabam ficando mais conturbados, Principalmente, né? principalmente os nossos relacionamentos afetivos acabam ficando, né, conturbados, a questão das doenças físicas acabam, né, aparecendo, a própria depressão, a própria ansiedade, a questão da infelicidade na esfera pessoal também, né? Agora, se a gente for pensar um pouco na questão do âmbito, né, do trabalho, Sim. quais seriam os sintomas do estresse? Sim. Né? Então, a questão da falta de concentração, né, a falta de organização. Esses são os principais sintomas que a gente percebe. Existem alguns riscos e perigos também nessa parte, né? Porque uma pessoa muito estressada, ela pode facilmente se irritar com uma outra pessoa, ocorrer uma discussão. Sim, Então tem que tentar acalmar os ânimos. Isso, né? a principal maneira, né, de tentar controlar o estresse, geralmente são feitos treinos, né, de controle para a pessoa também poder acabar controlando Se um pouco equilibrar. o estresse. Doutor Márcio, a gente está vivendo uma situação de estresse coletivo, né? Que falta de dinheiro é o... Meu Pelo Deus. menos eu, se eu não tiver dinheiro, eu fico estressada. É. E como que é isso? É uma histeria coletiva? Como que a gente É pode chamar esse momento brasileiro? É uma histeria coletiva, e principalmente eu que trabalho bastante com terapia familiar, a gente diz assim que, no caso dos homens, né, como o homem ele sofre muita pressão da concorrência, ele é treinado para concorrer com os outros homens, então a falta de verdade. dinheiro causa muito estresse para ele, né? Sim. Então a gente diz que é a TPM masculina, porque ficar sem dinheiro para o homem
É as mesmas coisas, os mesmos sintomas da TPM. Ele fica irritadinho, fica com respostas grossas e assim por diante. Bem, desconta na esposa. Desconta na esposa e assim por diante. Mas acho que assim, Márcia, a gente vive hoje um estresse coletivo mesmo, né? Um desânimo, todo mundo falando de crise, a gente conversa crise, aquilo entra na alma da gente e gera muito estresse. E isso atrapalha, né? Porque se a gente não conseguir controlar, é pior, porque daí a solução fica mais longe, mais distante. Não é lembra isso? que eu falei que o estresse está sempre ligado a ameaças, a medos? Então Sim. a gente tem ameaças objetivas e ameaças subjetivas. Então, o que é ameaças objetivas? Ameaças objetivas, você passa por um assalto, o trânsito é uma ameaça objetiva, separação, divórcio, traição, são coisas objetivas. Acho que agora a grande questão de que a gente pode trabalhar são as causas subjetivas que geram o estresse. Aquelas coisas que a gente fica imaginando, achando, alucinando. Exemplo, eu tenho tanto medo de ser traído que isso me causa estresse. Então, esse papo de crise e tal gera essa coisa subjetiva, essa coisa que está na alma da gente. O medo acontece, né? Exatamente. Agora eu quero dar uma dica para você de casa. A Ótica Luiz Lott comemora 40 anos de tradição e qualidade, promovendo também a campanha da Boa Visão. Você aqui na loja fazendo um óculos completo de grau, você ganha um solar para dar de presente para o seu namorado. Teste de visão gratuito e computadorizado na hora. Rua General Osório, número 1223, no telefone 3231-2466. Você pode também visitar a nossa página no Facebook. Ótica Luiz Lott, tradição e qualidade. Daniele, como que se desenvolve o estresse? Na verdade, o estresse ele pode se desenvolver, né, devido à necessidade da pessoa começar a lidar com os fatores externos, e esses fatores externos eles acabam criando, né, tensões patológicas. Vamos dar exemplos sobre o que seriam esses fatores externos, né? No próprio ambiente de trabalho, quando a pessoa tem um chefe que é totalmente autoritário, um chefe que só sabe se relacionar com ele através de cobranças, através de pressões, Ambiente de né? competição. Um ambiente de competição também, a competitividade. O medo de errar. O medo de errar, a questão de quando você se coordena uma equipe e não tem a compreensão desta equipe, né? Então, seriam mais esses fatores externos. Sim. Né? Particularmente, eu vejo o estresse como um fator positivo, porque, por exemplo, nós viemos aqui gravar. De certa forma, isso gera um estresse, porque você fica com medo de errar, de falar alguma coisa errado, e isso faz com que a gente desenvolva algo melhor. Isso é bom, é favorável? Como lembra que eu falei que na vida não dá para viver sem estresse? O estresse é típico da natureza. A natureza criou esses animais, criou nós também como seres humanos e assim por diante. O estresse dentro de limites não é problema. A questão é quando ele te domina. Exemplo, eu estou para me casar. Eu fico muito estressado, eu fico imaginando, eu quero que tudo dê certo. E por quê? Aquele casamento para mim tem uma importância muito grande, então isso me gera estresse. Se eu for me casar e dizer, ei, como é que você está? Ah, não, é a mesma coisa de eu ir comprar banana na feira. Porque ele não ama, então, não falta né? amor. Então, o estresse, nesse caso, é o sinal de que existe amor. Então, por exemplo, se nós vamos aqui fazer o programa e ficamos estressados, quer dizer que nós temos cuidado de fazer. Então, o estresse está ligado à questão da adrenalina também. Sim. Você precisa da adrenalina para o teu desempenho. Sim. O atleta, ele precisa da adrenalina, então ele precisa de um grau de estresse para ele ter um bom desempenho. Agora, se o estresse for muito alto, ele entrar muito pilhado, a ansiedade vai atrapalhar ele na disputa dele. Verdade. Agora eu quero dar uma dica para você de casa. Eu estou aqui com o seu Luiz, aqui na Ótica Luiz Lott, aqui no centro da cidade, aqui na General Osório. É muito legal você vir conversar com ele, viu? Vale muito a pena. Eles estão há 40 anos no mercado, tem muita tradição e eles continuam com a campanha da Boa Visão. Durante o mês de junho, além do exame computadorizado grátis, você ganha um lindo óculos de sol e um suporte para óculos na confecção dos seus óculos de grau completo. Da Ótica Luiz Lott, você encontra uma grande variedade de armações a partir de R$120. Bom preço, hein? Óculos de sol a partir de 3 parcelinhas de R$33. E lentes de contato gelatinosas e coloridas a partir de R$80. E olha, eu vou te contar, eu cheguei aqui, já fiz o meu exame e descobri,
Já tô precisando de óculos, né, seu Luiz? Ó, anota o endereço e vem pra cá, Rua General Osório, 1223. O telefone é o 3231-2466. A saúde visual. É nosso maior compromisso. Luiz Lorte esperando por você. Vem, vale a pena. Dani, como que a gente pode tratar o estresse? Existe tratamento profissional? Como que isso se relaciona? Conta pra gente. Então, geralmente a pessoa ela vai perceber que tem alguns comportamentos que elas estão, né, apresentando. Então, o que é indicado? Sim. Geralmente ele procurar um profissional ou uma clínica especializada, Certo. né? E a priori, a gente precisa entender que existem 3 etapas dentro da intervenção psicológica com esses pacientes, né, que estão Sim. desenvolvendo estresse, que são considerados como os estressados, né? O primeiro estágio que a gente fala, que é a avaliação inicial. O que significa essa avaliação inicial? O profissional, ele vai aplicar um inventário, né, de sintomas de Um estresse. questionário, Isso, né? um questionário, onde esse paciente, ele vai acabar expondo quais são os sintomas que ele está desenvolvendo, né? Quais são os sintomas que ele está apresentando, se realmente ele é considerado um paciente que está desenvolvendo ou que está tendo um estresse, Ok. né? Qual seria a fase, porque dentro do estresse a gente acaba identificando 4 fases, né? Que é o estágio de alerta, né? Que é quando a pessoa começa a desenvolver... Chegar num pico, né? Um pouco Isso, alto. a questão do alerta, né? O estágio de resistência, que é quando a pessoa fica lutando, não, mas eu não tenho nada, né? A questão, né, da fase da quase exaustão e até a questão da exaustão, né? Certo. E dentro deste questionário, ele vai nos apresentar quais são esses sintomas, né? Se são sintomas físicos ou se são sintomas psicológicos, Ok. né? Após essa aplicação do inventário, vão ser desenvolvidas técnicas e estratégias, né? Para o psicólogo poder lidar E com às esse vezes estresse. até mesmo ele pode ser encaminhado para um psiquiatra quando é Sim, no caso de medicamento. está bem agravado também. É uma patologia. Né? Já é uma patologia. Certo. Doutor Márcio, o que a gente pode fazer para que a pessoa não chegue no estágio, né, máximo, para que ela trate antes? Uma massagem, relaxar? Como que a Claro, gente tem muita pode coisa tratar? que ajuda, né, gente? Primeiro, o que a Daniele falou, procure uma terapia, terapeuta sério, para poder ajudar você a repensar como você está reagindo diante das ameaças da vida, dos medos da vida e assim por diante. Agora, você pediu conselhos bem práticos, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, exercício físico. Pescar também Exercício é bom, né? físico, ele ajuda a queimar a adrenalina, então vai diminuir o teu estresse. Segundo, você pode usar meditação. Exemplo, vou usar um termo entre aspas, domesticar o pensamento. Ou seja, não fazer o pensamento, os medos, as fóbias da gente saírem fora do controle. Aí você entra a questão religiosa, tem gente que gosta de oração, meditação e assim por diante. E outra, não sofrer por antecipação. Acho que a maioria do estresse, ele é irreal. Aí eu vou fazer um exame, estou sentindo alguma coisa, eu acho que é uma doença terminal. Então, se você fizer só essas coisas que nós estamos sugerindo, você já vai conseguir lutar contra o descontrole do estresse. Ok, e no caso do Brasil, né, falta de dinheiro, gente, vamos ter calma, equilíbrio, que tudo vai dar certo. Vamos acreditar, gente. E se ficou alguma dúvida, envie sua pergunta para o nosso Facebook que está aparecendo no vídeo. Um bom domingo e até o próximo programa. Até Tchau, mais, tchau. gente. Tchau, tchau.